Lula faz a proposta de uma reforma generalizada na ONU, inclusive Lula faz a proposta de uma reforma generalizada na ONU, inclusive com a convocação de uma constituinte, para a reforma da Carta Fundadora da ONU, alegando que naquele contexto era um outro momento geopolítico e não tinham todos os países e estados representados hoje na instituição. Será que os países mais importantes do mundo, como Estados Unidos, China, Rússia e União Europeia, aprovam essa proposta? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Zelensky, que se pronuncia também na ONU, fazendo gravíssimas críticas à China e ao Brasil, alegando que os dois países estão querendo se aproveitar da situação para ganhar mais poder. E, além de tudo, alega que a Rússia precisa ter uma paz imposta porque pretende fazer ataques às usinas nucleares. Será que, de fato, faz sentido? A gente tem notícias importantes também. Do plano da vitória, que vai ser apresentado pelo Zelensky, a mídia americana começa a divulgar alguns detalhes, vamos discutir se ela faz sentido ou não, e de um dos chefes militares de Israel garantindo frente aos seus soldados que uma invasão terrestre está cada vez mais próxima. Ou seja, além dos ataques aéreos contra o Hezbollah, uma incursão no território do Líbano parece cada vez mais provável. O Líbano pede, Estados Unidos, por favor, nos ajudem. Para finalizar, a gente tem o Putin anunciando uma mudança da sua doutrina nuclear e já adianto para vocês que essa nova doutrina praticamente está sendo ferida em quase todos os aspectos, o que possivelmente quer dizer que o Putin vai apertar o seu botãozinho vermelho e a Rússia apresenta conquistas numa região super estratégica da Ucrânia, que pode significar que a Ucrânia está sendo colocada contra a parede para a negociação da paz. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, o Lula, ele deu seu discurso, inclusive o discurso de abertura da 79ª Assembleia Geral da ONU, e falou, dentre várias outras questões, sobre a inteligência artificial, sobre a questão palestina, sobre a guerra Rússia e Ucrânia, falou sobre democracias pelo mundo, enfim, né, tocou sobre vários temas. Mas um dos temas mais importantes, inclusive levando em consideração que o Brasil está na liderança do G20, grupo das 20 maiores economias, mais União Europeia, mais União Africana, já virou quase um G80, né? Mas enfim, vocês entenderam? O Brasil está na liderança, na presidência, e ele vai colocar essa como uma das pautas principais, a reforma dos organismos multilaterais, incluindo o Banco Mundial e o FMI, que alega que são Robin Hood às avessas, cobram juros mais altos para realizar os empréstimos e medidas mais draconianas de países mais pobres, enquanto concedem empréstimos a juros muito subsidiados, juros muito mais baratos, para países como Alemanha e França. Mas, além dos bancos, da questão do crédito internacional, também o organismo mais importante do mundo, que é a ONU. A ONU, galera, vocês têm que entender que ela foi criada dentro de um contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Estávamos em um momento em que o mundo tinha acabado de passar pela Primeira Guerra Mundial, pela crise de 29, pela Segunda Guerra Mundial, e o mundo procurava instituições que servissem como se fosse uma espécie de balcão, uma mesa de negociações. Muita gente reclama que a ONU ela tem muito poder consultivo, mas pouco poder deliberativo. Como assim, professor? A ONU ela é feita para a realização de reuniões, inclusive nos seus vários órgãos existentes dentro do guarda-chuva principal. Então você pode discutir sobre a questão dos refugiados na Acnur, sobre a questão de agricultura na FAO, sobre a questão da criança na Unicef, na questão do trabalho na OIT. Existem vários organismos que fazem parte da ONU, sobre, por exemplo, a UNRWA, que cuida dos refugiados ali palestinos. Existem várias instituições dentro do guarda-chuva, mas nenhuma dessas instituições ela tem de fato
o poder de fazer alguma coisa. A ONU não foi criada por esse propósito. A ONU foi criada para ser uma mesa de negociações. Ao invés da gente entrar em guerra, eu bombardear o outro, não sei o que lá, a gente vai lá, senta na mesa de negociação e tenta conversar. E, cara, convenhamos que durante certo tempo até deu relativamente certo, porque a guerra, pelo menos entre as principais nações, ela não se consolidou. Claro, na periferia, nos países mais pobres, ela continuou, inclusive até aumentou, principalmente pós-Nova. Mas durante décadas, eu diria que a ONU cumpriu as suas funções. Mas agora, em um momento de mudança da geopolítica internacional, do sul global precisando de um pouco mais de protagonismo, com o crescimento do eixo China, Rússia, enfim, outros membros, contra o G7, contra a União Europeia e Estados Unidos, talvez os anseios não estejam mais sendo respondidos. O próprio Lula falou sobre isso no seu discurso, colocando que a invasão à Líbia não precisava ter acontecido, a invasão ao Iraque não precisava ter acontecido, a guerra entre Rússia e Ucrânia, a questão Palestina e Israel, tudo poderia já ter sido resolvido. Não sei se eu tenho tanta confiança em possíveis governanças internacionais quanto Lula, né? Mas enfim, foi o discurso que ele colocou. São necessárias mudanças. O contexto geopolítico é outro. Inclusive no discurso ele colocou: nós vamos apresentar uma proposta de conferência nessa conferência para a revisão da Carta da ONU, com base no seu artigo 109. Todos os países vão ter que se posicionar acerca de uma nova Constituição, de uma nova governança global. O Antônio Guterres, que é nesse momento o grande líder, né, o grande representante ali da ONU, ele já falou palavras relativamente parecidas, alegando que a ONU não é imutável e que não é para ser gravada em mármore, gravada em pedra. A reforma hoje, ela não é uma questão de sim ou não. A reforma, segundo Antônio Guterres, ela é necessária para evitar um colapso da organização. E de fato, cara, eu venho trazendo para vocês notícias, poxa, sei lá, vamos pegar dos dois lados aí, né? A Rússia vetar algum tipo de ação da ONU contra a Rússia, a ONU, por exemplo, não fazer algum tipo de atuação mais forte de Israel ou a favor da criação do Estado palestino por conta do veto dos Estados Unidos, na prática, grandes nações ficam vetando um outro, mesmo resoluções que são aprovadas, seja pelo Conselho de Segurança, seja pela Assembleia, não são levadas a cabo. E qual que é a grande consequência? Entende? Então a ONU atravessa uma crise de representatividade, uma crise de credibilidade. Só que a grande questão, eu acho que todos os países, ou quase todos, têm um consenso que de fato precisa de uma reforma da ONU, a questão é como que ela vai ser feita, né? Com destaque para o sul global, com os países centrais, os membros do Conselho de Segurança Permanente, Rússia, China, Estados Unidos, França, Inglaterra, que talvez naquele contexto de formação da ONU, pós-Segunda Guerra Mundial, até fizesse sentido, eram os vencedores da Segunda Guerra, né? Mas hoje, cara, convenhamos que são os países que quase mais motivam as guerras. A Rússia, a China, Estados Unidos, França, Inglaterra, entende? Então, assim, atravessa de fato uma crise de representatividade. A gente teve, por exemplo, o Brasil, né, dando essa declaração, e o Canadá já se mostrando contra a entrada de novos membros. Até fala da necessidade de uma nova ONU, reforma de algumas instituições, mas novos membros não. Os Estados Unidos, aparentemente, ele não quer mudar a forma como a ONU funciona, mas ele quer mudar, ou pelo menos colocar um pouco mais de membros no Conselho de Segurança da ONU, colocando uma cadeira para a América Latina, uma cadeira também para o continente africano e também para as ilhas do Caribe, aparentemente, tá? Na verdade, América Latina e Ilhas do Caribe com uma cadeira só. Mas não fala em expandir o poder de veto e, aliás, até demonstra apoio ao chamado G4 ONU. Brasil, Alemanha, Japão e Índia, que são os países que defendem uma reforma do Conselho de Segurança. Mas fala que o Brasil não é prioridade, muito possivelmente porque considera que o Brasil tem um alinhamento mais próximo hoje com China e com Rússia. A União Europeia, aparentemente, foi a que se mostrou mais entusiasmada sobre esse assunto, colocando que pode ser a formação de uma nova Carta da ONU, que responda aos anseios, mas não de um mundo pós-1945, mas de um mundo no século XXI, pode ser a grande resposta. Claro que é tudo muito preliminar, mas pode ser que o Brasil consiga avançar na sua reforma da ONU. Será, pessoal, que vai ter espaço? O Sergei Lavrov, por exemplo, falou que os Estados Unidos é um grande empecilho, porque os americanos alegam que a Assembleia Geral da ONU não deve ter um poder equivalente ao Conselho de Segurança. A China, por exemplo, tem muito medo da expansão, da entrada de novos membros, porque dentro do G4 ONU, por exemplo, que são os grandes favoritos, você tem países como a Índia, que tem grandes rivalidades com os chineses. Países como o Japão, que tem enormes rivalidades com os chineses. Tanto que, por exemplo, isso tudo às bocas pequenas, tá?
Aparentemente, a entrada de novos membros dos BRICS não era uma postura totalmente favorável do Brasil. O Brasil não defendia a entrada de países como a Arábia Saudita, como Irã, como Egito e tal, porque o poder relativo brasileiro diminuiria. Hoje os BRICS é o representante dos países emergentes. Perdeu aquele tema central de ser os países baleia, de receber investimentos, de definir ali planos comuns. Hoje os BRICS é muito mais uma resistência frente aos países do G7. Mas o Brasil aparentemente aceitou. Por quê? Aparentemente, China e Rússia apoiariam a deliberação brasileira da reforma do Conselho de Segurança da ONU e a inclusão do Brasil como membro permanente. É, nesse momento, a pauta prioritária do governo brasileiro. Se vai dar certo ou não com a proposta brasileira ou não, vamos aí aguardar cenas dos próximos capítulos. Os americanos já querem boicotar o Brasil, hein? Já vou adiantando para vocês. Outra notícia importante, pessoal, se refere ao Zelensky, que fez sim mais um discurso na Assembleia da ONU, dessa vez tecendo críticas, usando seu espaço para tecer críticas ao Brasil e à China, alegando que os dois países estão fazendo um uso geopolítico da Ucrânia para obter ganhos próprios, benefícios geopolíticos próprios. Vale lembrar que o Zelensky, além de participar da Assembleia Geral, fazendo pedido por armas, por ajuda, por equipamentos, ele também está usando esse espaço para ir em direção a Nova York, para negociar diretamente com Biden e com a Kamala Harris, apresentando seu plano para a vitória. Eu não tenho acesso ao documento, muito possivelmente você, se não faz parte da inteligência americana ou do governo ucraniano, o governo americano também não tem. Mas alguns setores da mídia, a própria Bloomberg, por exemplo, escreve que o plano da vitória não passa de uma lista de desejos e que é muito pouco conclusiva. Outras mídias americanas colocam que a proposta, o plano de paz do Zelensky, não passa de um pedido para que a Ucrânia tenha um pacto de defesa, ou seja, caso alguém agrida a Ucrânia, ou seja, a Rússia, esse país ou esse grupo de países liderado pelos americanos prometam defender a Ucrânia. Fala em usar Kursk, por exemplo, que é a região russa que foi invadida pelos ucranianos, demonstrando uma fragilidade da Rússia, inclusive, seja utilizada como moeda de troca para ganho de alguns territórios, seja Zaporizhzhia, seja Kherson, e que também a gente tenha uma promessa de uma ajuda financeira para a reconstrução da Ucrânia, tanto do ponto de vista militar como do ponto de vista econômico. Se de fato por isso, galera, convenhamos que não é um plano da paz, né? Isso é um plano de fato, sei lá, que a Rússia com certeza não vai aceitar, não vai aceitar nenhum tipo de intermediação. A proposta da China e do Brasil, não que ela seja excelente, eu já falei para vocês também que ela é muito abstrata e ela toca em poucos pontos conclusivos. China e Brasil vão discutir essa proposta que eles fizeram dos pontos pela paz com quase 20 países. E só países do sul global, hein? Só países do sul global, que vão propor emendas, algum tipo de aprofundamento, algum tipo de discussão, e vão apresentar essa proposta para a Rússia e para a Ucrânia. A proposta China e Brasil fala, pessoal, sobre desescalada do conflito, tanto em batalhas como em provocações, a reunião, a convenção, uma conferência de paz em um país neutro, aceito pela Rússia e pela Ucrânia, sobre a troca de prisioneiros, a rejeição ao uso de armas nucleares e também evitar divisões em blocos. Também não sei, galera, se a Rússia vai aceitar essa proposta tão, entre aspas, generalizada, porque uma das coisas que o representante da Rússia falou na Assembleia da ONU é que ele não aceita uma paz enquanto eles tiverem extremos nacionalistas na Ucrânia. E quando eu falo extremos nacionalistas, movimentos enfim, né? Que é o que a Rússia sempre alega que existe. Alegando que um dos motivos que eles invadiram Donbás, que eles invadiram a Crimeia e várias outras posições é porque os russos ali estavam sendo perseguidos. E na minha concepção, isso representa para a Rússia a saída do Zelensky, já que eles já falaram inúmeras vezes que o Zelensky, apesar de ser judeu, é também enfim, né? Sabe o que eu tô falando aí, tá bom? Essa proposta, muito possivelmente, como o Zelensky falou, ela está tentando ser boicotada pela Ucrânia para que o plano da paz da própria Ucrânia seja levado como um plano mais a sério. Então, nós temos duas propostas diferentes. Uma mais aceita pelo Sul Global e outra que, possivelmente, não sabemos, vai ser mais aceita pelo G7. O Brasil falou, tá? O Brasil falou, olha, não existe plano de paz que seja unilateral. E nenhuma das partes terá seus objetivos concluídos, seus objetivos atingidos, por vias militares. Só que a grande questão que se coloca é que caso a Ucrânia aceite, por exemplo, fazer um acordo de paz ou uma negociação estando ocupada com tropas russas no seu território, mesmo que existam tropas ucranianas em Kursk, isso representa uma derrota geopolítica, seja para a Ucrânia, seja para o Ocidente, com a OTAN repassando bilhões e bilhões de dólares, de euros,
em direção ao governo Zelensky, é a questão que se coloca, entende? Mas, aparentemente, Zelensky está fazendo de tudo para boicotar o plano de paz do Brasil. Vale lembrar, pessoal, que o Zelensky ele ainda falou que você não pode negociar com a Rússia, você tem que exigir da Rússia, exigir um plano de paz. Porque, segundo o Zelensky, a Rússia ela tem planos para um futuro próximo atacar as usinas nucleares, alegando um terror nuclear. Ou seja, olha, é uma área que, segundo o Zelensky, tá? O que a Rússia vai falar? Ela vai atacar as usinas, vai alegar que quem está... um ataque de bandeira falsa, vai alegar que quem está atacando a Ucrânia e, por isso, vai fazer com ataques mais agressivos, com armas mais poderosas, em solo ucraniano. Claro que na guerra você pode desconfiar de tudo. Pode ser que o Zelensky esteja falando isso, porque aí, de fato, ele vai atacar as usinas e falar, tá vendo? A Rússia atacou bem como eu tinha falado. Quem está falando a verdade é muito difícil a gente saber. Mas, aparentemente, até pelas declarações do Putin, a guerra pode ter uma escalada importante aí nas próximas semanas. Enquanto isso, galera, a gente teve também notícias importantes relacionadas a Israel. Israel, que ontem mesmo, tá? O representante de Israel na ONU falou que Israel não tinha nenhuma intenção de fazer um ataque por terra contra o Líbano. Só que assim, para quem entende um pouco mais de ataques militares, invasões, incursões, Israel está fazendo bombardeamentos, ataques aéreos, com caças. Geralmente, quando os objetivos são a eliminação de um grupo, ainda mais um grupo poderoso como o Hezbollah, somente ataques aéreos não respondem aos objetivos da organização. Mas o ataque aéreo ele pode preparar o campo para uma futura incursão militar. A gente teve, hoje, vídeo, foi compartilhado pelas Forças de Defesa de Israel, do Herzi Halevi, que é um dos líderes militares, falando que nesse momento Israel está se preparando para uma possível entrada por terra no Líbano, alegando, como eu falei para vocês, que ataques aéreos têm por função preparar terrenos para futuros ataques. Hoje, a gente teve o Hezbollah fazendo ataques contra Tel Aviv, que é uma das cidades mais importantes, né, de Israel, se não a mais importante, uma das capitais ali do país, pelo menos com reconhecimento internacional, alegando que o ataque não visava alvos civis, mas sim alvos militares. Era a sede do Mossad, o serviço de inteligência de Israel. Israel falou que conseguiu interceptar todos os mísseis e fez uma resposta ao Líbano, fazendo mais ataques e matando, galera, no dia de hoje, 51 pessoas e deixando 223 feridas. Ou seja, a guerra deve escalar para um futuro próximo. Só que, como eu falei para vocês também, uma coisa é você fazer uma invasão por terra na faixa de Gaza. A faixa de Gaza faz fronteira com o Mar Mediterrâneo, que tem uma série de porta-aviões, bases militares do Ocidente, faz fronteira com o Egito, que não está disposto a entrar na guerra, né, pela faixa de Gaza, e faz fronteira com Israel mesmo. Ou seja, não tem quem ajudar diretamente, né, porque fica um território muito cercado. Bem diferente do Hezbollah, que faz fronteira com a Síria, que pertence ao eixo da resistência. E pode ser uma área, por exemplo, de entrada de tropa dos Houthis, de tropa dos iranianos, de tropa... Não que isso vá acontecer, estou fazendo conjecturas com vocês. O Hezbollah é mais poderoso, o Hezbollah é reconhecido pelo Líbano e o Líbano é um país reconhecido internacionalmente. Ou seja, isso pode fazer uma guerra generalizada e muito mais poderosa contra Israel. O Líbano, para vocês terem uma noção, ele até resolveu abrir mão dos seus princípios ou do seu orgulho e falou, Estados Unidos, precisamos da sua ajuda. Você é o único país que tem uma capacidade de interlocução com Israel para impedir que uma guerra generalizada aconteça. Falou, inclusive, nas seguintes palavras, nós não conseguiremos, nós líbanos, resolver o conflito sozinhos. Vocês são a chave, apesar de todos os desapontamentos do passado. Por conta de todas as ingerências, as interferências, o apoio a Israel, o Líbano não é um grande parceiro de Israel, né? Muito menos o Hezbollah, claro, mas falou que apesar de todos os desapontamentos, apesar de todos os conflitos do passado, os Estados Unidos ainda pode ser a chave para resolver o conflito. E aí, pessoal, será que os Estados Unidos vai ouvir as demandas do Líbano? Acho que sim, tá? Não, talvez não obrigando Israel a fazer alguma coisa, até porque esse governo israelense já teceu algumas críticas aos americanos, principalmente a ala mais ultranacionalista, falando, Israel não é mais uma estrela da bandeira americana, tal. Acho que Israel hoje é muito mais autônomo do que já foi no passado. Mas os americanos, claro que têm um bom poder de interlocução e não querem uma guerra generalizada.
tanto por medo de perder a sua influência e aumentar o poder do eixo da resistência, dos chineses, enfim, tanto porque temos eleições em novembro, e desagradar judeus e islâmicos talvez não seja um bom negócio, em quem quer conquistar, por exemplo, votos da Pensilvânia, tradicionalmente com a presença de judeus, ou de Michigan, tradicionalmente presença de islâmicos. Mas enfim, né? Vamos aguardar aí o que vai acontecer no futuro próximo. A gente teve também, pessoal, notícias bem importantes sobre a Rússia. A Rússia, ela apresentou algumas notícias importantes. Primeiro, que ela está avançando na região de Vuhledar. Para quem não sabe, é mais um ponto em Donetsk, só que mais um ponto estratégico. Não exatamente pela capacidade da cidade. A gente fala de uma cidade que tinha aproximadamente 14 mil habitantes antes do conflito, ou seja, uma cidade relativamente pequena, mas foi um dos pontos de maior resistência do exército ucraniano. Então, guardadas as devidas proporções, quase como se fosse Bakhmut, que o grupo Wagner demorou meses para conseguir conquistar, e virou um símbolo da resistência ucraniana. É mais ou menos parecido, né? A gente teve também, pessoal, considerações que ali é um dos pontos mais altos da região. E aí, para quem pensa na lógica da estratégia militar, dominar um ponto alto traz muita vantagem quando você quer invadir ou dominar regiões como Kramatorsk, Sloviansk, ou seja, a Rússia, mesmo que a passos lentos, vem avançando em Donetsk. E o Putin, ele anunciou hoje uma mudança na sua doutrina nuclear. Ele já tinha prometido que ia fazer isso, mas não tinha explicitado ainda como seria essa nova doutrina nuclear. Pois bem, agora ele falou. Essa nova doutrina nuclear, ela tem 4 pontos principais. Segundo Putin, tá? Qualquer ataque que seja feito contra a Rússia por uma potência nuclear ou não, mas se essa não potência nuclear tiver um amigo com armas nucleares, terá uma resposta nuclear. Convenhamos que a Ucrânia é uma potência não nuclear, mas tem amigos ou é apoiado por potências nucleares, ou seja, deveria ter uma resposta nuclear. Qualquer ataque que seja feito de maneira aérea, um ataque massivo, terá uma resposta nuclear. Convenhamos que existem drones, Storm Shadow, Scalp, mísseis, né, de longo alcance, drones aí que são utilizados pelos ucranianos aos montes. Isso é um ataque aéreo massivo? Se sim, resposta nuclear. Qualquer país que ataca Belarus, resposta nuclear. Cara, convenhamos que ainda não foi atacado, mas existe uma concentração de tropas na fronteira ali da Ucrânia. E também, segundo a última coisa, né, mesmo que não seja nuclear, se criar algum tipo de risco à soberania da Rússia, a resposta também vai ser com armas de destruição em massa. Ou seja, basicamente, todos os pré-requisitos já estão sendo quebrados. O Putin, então, vai cumprir a sua palavra com essa nova doutrina nuclear? Se ele mudou enquanto as coisas estão sendo rompidas agora, é mais uma ameaça que ele está fazendo contra o Ocidente. Se ele vai cumprir ou não essa nova doutrina nuclear, vamos ver aí no futuro próximo. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.